Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos lá, sem enrolação, mais rápido, pedir para vocês só deixarem o like, não se esquecerem, é muito importante. Temos informação hoje aqui no canal, tem, não sei, 25, 30 minutos, e eu já vou passar direto para vocês. Bem, sim, vocês vão entender qual é a perspectiva atual do Flamengo com a questão do goleiro, com a questão do Diego, com o Hugo. Eu acho que vai ficar bem claro, e aqui, como a gente trabalha aqui no canal de uma forma direta, transparente, então só é rápido, pedir só para vocês deixarem o like, que é importante, e também se inscreverem, né? Quem puder sempre indicar o canal aos amigos, enfim, é aquela força de sempre aí que a gente acaba pedindo, mas é bom lembrar. Beleza? Fechado? Vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte, abre aspas, tá? Essa pessoa que tava conversando comigo. Contrata ou confia? Então a questão é simples. Ou o Flamengo vai contratar o Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, ou o Flamengo vai confiar, então vai ficar com o Diego Alves e com o Hugo. Ah, Neuer, Buffon, Marchesin, Campanha, Donnarumma. Não, é o Santos. Tá? E a questão é muito clara. Ela acabou ganhando força nas últimas horas, tá? O que acontece aí eu passo pra vocês. Importante a gente passar esse panorama pro torcedor entender o que acontece dentro do Flamengo. O Hugo é o cara, ele tem jogado, segundo essa pessoa que me passou, ele tem jogado, tem ganho essas oportunidades, porque tem treinado muito bem. O Hugo tá treinando muito bem. Fisicamente, o Hugo tá sobrando na frente do Diego Alves. O Diego Alves passou por restrições durante esse período do trabalho do Paulo Souza por causa da questão física. Então havia, né, uma limitação física que impossibilitava com que o Diego Alves passasse, fizesse todas as sessões da melhor forma. Teve aquela oportunidade pro jogo do Madureira, onde o corpo dele ali aguentou, mas é algo que o Flamengo ainda vê de uma forma, né, fica ressabiado, né, há o interesse, obviamente, do Diego retornar, mas tem a questão do corpo dele, que não é nenhuma novidade. E em contrapartida, o Hugo Souza, o Hugo Neneca, tem agarrado bem, tem treinado muito forte. O pessoal que já conhece o Hugo há um tempo antes, inclusive da comissão, fala que é um Hugo mais focado, é um Hugo trabalhando muito firme, muito sério nos treinamentos. Corrobora com aquela informação que a gente trouxe, né? O pessoal que trabalha com o Hugo falou, não, ele tá vendo esse ano como o ano da oportunidade. Então, perfeito. As informações acabam batendo e por isso o Hugo vem recebendo essas oportunidades. Foi visto, sim, obviamente, né, que ele falhou no gol contra o Fluminense e foi visto, lógico, também, que ele falhou no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, não é a minha interpretação, não é a sua interpretação, é a interpretação de profissionais de dentro do Flamengo. Então, mas isso é visto, né, que o Hugo ainda é muito jovem. O Paulo Grilo, que é o preparador de goleiros do Flamengo, é o componente da comissão técnica que trabalha diretamente, né, com os goleiros, e ele gosta muito do Hugo, mais até do que o Paulo Souza. Então assim, e ele tem muito respaldo ele tem uma certa autonomia na escolha de indicação com o Paulo Souza. O Paulo Souza escuta muito o Paulo Grilo, e essa pessoa falou que o Paulo Grilo gosta muito do Hugo, vê muito potencial nele, vê nas atividades ele correspondendo muito e muito bem. Então é o ponto. O Paulo Grilo observa, né? Então aquilo que foi falado lá atrás não é boca pra fora, não é pra agradar, não é pra sair na mídia, então é de fato, é de verdade, o Hugo vai corresponder. Infelizmente, né? Ou felizmente, pro Flamengo conseguir ter coragem. O Flamengo, ele vinha uma necessidade de contratar goleiros, mas meio que tava empurrando com a barriga. Não veio aquela oportunidade, a famosa grande oportunidade, ela não pintou, o Flamengo não conseguiu criá-la e foi meio que empurrando. Com os últimos capítulos, e agora vai mostrando e comprovando, o Diego ainda não dá pra se contar, questão física, 80 e poucos jogos, não vai pra contar com ele, e com o Hugo, falhou ali e tal, percebem que o Flamengo ainda não está, que os goleiros do Flamengo ainda não estão tão preparados, seja fisicamente ou tecnicamente, então isso motiva o Flamengo a ir ao mercado. E quando o Flamengo motiva ao mercado, existe a mira do Santos. Então assim, só pra você entender, ou o Flamengo vai contratar o Santos, ou o Flamengo não vai contratar nenhum outro goleiro. Deixa eu te explicar, pra você ter a formação da sua opinião. Então quer dizer o seguinte, ou vai ser Diego Alves e Neneca, ou não vai ser nenhum outro. Só pra eu não queria o Santos, porque ele é isso, porque ele é aquilo, eu queria o tal. Não tem esse tal, é o Santos. Tá muito claro, foi muito transparente o que foi passado por mim nessa busca para esse goleiro. E aí, como é esse processo do Flamengo com o Santos, goleiro, e aí, obviamente, com o seu clube, com o Atlético Paranaense? O Flamengo ele não está conversando direto com o Santos.
O Flamengo ele está conversando por intermédio, né, do empresário do Santos, e ele que está passando as questões para o presidente do Atlético Paranaense, conversou com o atleta. O Santos tem um interesse, sim, já tem quase 15 anos no Atlético Paranaense, de sair, de ir para o Flamengo. Ele vê com uma boa oportunidade de carreira, ele que já vai fazer agora 32 anos e tal, então ele vê com bons olhos. O Atlético Paranaense também não coloca nenhuma restrição na saída. Agora, claro que o Atlético Paranaense quer a grana. E que grana é essa? É a multa. A multa do Santos, né, de uma rescisão de contrato junto com o Atlético Paranaense, é de 3,5 milhões de euros, aproximadamente ali cerca de 20 milhões de reais, o que o Flamengo vê como um valor alto. O Flamengo vai tentar diminuir esse valor e vai fazer as prestações. Mais pra frente a gente entra em detalhes, mas o Flamengo vai atrás do Santos. O Santos já tem, recebendo essa proposta, passa para o Atlético Paranaense ele conversa com o Santos, não haverá nenhuma restrição. E quando ele chegaria ao Flamengo? Quando seria, né, quando seria divulgado então tudo isso? Março, primeira semana de março é quando então já tem a final ali da Recopa Sul-Americana, do confronto entre Atlético e Palmeiras. Quando já tiver tudo definido, o Santos então estaria liberado pelo Atlético Paranaense para ser o novo goleiro do Flamengo. Se não for o Santos, então, se não contratar o Santos, o Flamengo então vai em aspas, confiar em Diego Alves e em Hugo Neneca. Minha opinião, de acordo com eu ter escutado sobre esses fatos, ter conversado com essa pessoa e ter entendido alguns pontos. Vamos lá. Se é Santos ou nenhum contratação e só os dois, tá claro que os dois não estão preparados. De fato, o Diego Alves pela questão física, o Diego Alves por essa limitação que não dá pra se contar, inclusive isso foi diretamente interferido no jogo dele. A gente viu o Diego Alves mais preso do que normalmente ele fica, a gente sabe que o goleiro precisa saber jogar com os pés, a gente sabe que o goleiro precisa sair do gol, a gente vê isso, o Hugo tem até feito isso. Engraçado que as falhas do Hugo não tem nem acontecido com os pés, né, tem acontecido mais a questão ali do Fluminense, ali nele, a outra rebateu e tal, então assim, e o Hugo que tecnicamente vai errando, então assim. E aí, outro ponto muito importante, então eu acho, só pra terminar a linha do raciocínio, eu acho que seria importante a contratação do Santos. Admito que é um valor bem alto, mas eu acho que a necessidade ela vai impor. O Flamengo precisa. Então assim, a necessidade vai impor fazer algum sacrifício ali, vai puxar um pouco a corda, mas fato, até pela idade ali do Santos, não está no auge, né? Mas ele é um goleiro muito regular, é um goleiro que já passou até por momentos melhores, mas é um bom goleiro, sem dúvida nenhuma. 20 milhões é um preço alto, mas enfim, a necessidade do Flamengo vai pedir isso. Um outro ponto, inclusive debatido no Flamengo. Por exemplo, para vocês entenderem como é a relação dos goleiros, isso que é importante, a gente passar essa realidade para vocês entenderem. O Flamengo contrata o Santos jogaria o jogo contra o Atlético Mineiro, porque seria o goleiro de confiança, o goleiro mais experiente, importante, tem uma restrição da idade. Eles não querem um goleiro com a idade do Diego Alves e tão pouco jovem quanto o Hugo. Então é algo um pouco mais intermediário. Até o Santos está um pouquinho mais acima, né? Mas enfim. Contra o Botafogo, por exemplo, a próxima partida contra o Botafogo no Newton Santos, seguindo esse roteiro dessa lógica, seria o Hugo. Eles não querem escantear o Hugo, não querem encostar o Hugo, porque o Paulo Grilo tem insistido e tem visto muito potencial nele, como eu falei anteriormente, o Paulo Grilo gostou dele. Então assim, não seria a contratação do Santos para encostar o Hugo e aí vai... Não seria dessa forma. Isso que está sendo imaginado, principalmente que vai reforçando as ideias da comissão, sobretudo, enfatizo, Paulo Grilo, que tem gostado e tem admirado o trabalho do dia a dia do Hugo Neneca e passando isso pro Paulo Souza, beleza? Então esse é o cenário, galera. Queria saber de vocês aí, o que vocês acham? Contrata ou confia? Ah, mas é outro. Não, é ou o Santos ou segue com o Diego Alves e com o Neneca. Fechado? Forte abraço a vocês, obrigado aí por estar acompanhando o nosso canal. Não esqueça de indicar ao canal os amigos rubro-negros, deixar sua inscrição, deixar sua curtida, que é muito importante. Enfim, todos os pedidos protocolares, mas que é de grande força, de grande valor aqui pra gente. Valeu? Forte abraço a vocês, a gente se vê. Valeu.